Boa tarde, alunos. Eu sou o professor Francisco Carlos e estamos dando início à nossa aula de História, né? Vamos lá. Sexto ano. O primeiro tema de nossa aula aqui, da nossa unidade, é a história e os seres humanos, tempo e espaço. O conteúdo da nossa aula de hoje se encontra na página 10 à página 15 do nosso livro didático. Introdução, né? Introdução ao estudo de história. O que é história? A história, mas o que é mesmo história, né? No nosso livro tem dizendo que existem diferentes definições, certo? De história. Existem várias definições de histórias. Olha, veja só. Mas a história é o quê? É uma ciência que busca fornecer explicações sobre as origens das sociedades humanas, do passado e do presente, e sobre as transformações pelas quais essas sociedades passaram ao longo do tempo, certo? De maneira que estudar o passado sugere uma abertura, né, a outros seres humanos e nos obriga a transportar-nos a outros tempos, certo? Então a história, ela faz isso, faz com que o pesquisador volte no tempo por meio das pesquisas, por meio dos materiais coletados, permitindo também esse estudo da história. Ele permite que conheçamos costumes e práticas, né, do modo de vida daquelas pessoas, quais delas, as pessoas antigas, né, quais costumes e práticas já foram extintos, quais costumes e práticas permanecem até hoje. A história, ela permite isso, permite estudar a alteração, as transformações da sociedade ao longo do tempo. O trabalho do historiador, certo? O trabalho do historiador. O que o historiador faz? Na realidade, resumindo em poucas palavras, nós entendemos o seguinte, que o historiador, segundo nosso conteúdo, nosso livro, faz o que? Ele estuda o passado por meio de perguntas e dúvidas do presente. Temos uma imagem aí, ó, que representa as fontes históricas, certo? Nós temos dois tipos de fontes históricas, as materiais e as imateriais. As materiais que o historiador usa para presumir ou descobrir ou criar conceitos, né, e preconceito da história, né, tudo ele usa o quê? Ele usa documentos nos materiais, fontes históricas materiais. Desse grupo faz parte os documentos, fotografias, livro, roupa, monumento, entre outros. Entre outros. Já nas fontes históricas imateriais, nós temos as lendas, as músicas. Isso, no caso, esses imateriais, alunos, está referente àquilo que é passado de pai para filho, sem deixar registro, né? Está mais voltado para esse lado. Costumes, que são os materiais. Já existem documentos, foto, livro nos materiais que são passados de pais para filho, mas existe ali o registro. Já nos imateriais, boa parte delas não tem um registro, eles têm a lenda, né? Aquilo que é contado de pai para filho, e outros, passado de geração a geração, que é tido como também fonte histórica, né? Só que em materiais. Continuando aqui nosso conteúdo. As fontes históricas e as interpretações. No século XIX,
As principais fontes históricas eram os documentos oficiais da época, né? Os documentos oficiais. Não existia outras fontes, só que o historiador ele procurava essas daí, que são documentos oficiais. Entre esses existiam o quê? Os decretos, as leis, certidão de nascimento, também existia certidão de óbito, entre outros, né? Carta entre governadores. As fontes escritas e os documentos oficiais ainda são muito utilizados nas pesquisas, mas, como você já sabe, atualmente outros vestígios materiais e imateriais também são valorizados. Certo? Então, hoje não se usa somente as fontes materiais, não se usa somente esses documentos oficiais, mas existem outros. Certo? Então, além disso, temos aí a função do historiador no passado era simplesmente revelar o que tinha acontecido. E isso, no passado, também era tido como inquestionável. Certo? Era tido como quase inquestionável. Hoje não. Hoje a função do historiador é o quê? É reunir vários documentos, tanto materiais como imateriais, criar uma versão sobre isso ali, certo? Ou várias versões, o mesmo, porque se no documento está especificando alguma coisa, mas ali tinha um vizinho que escreve outras coisas, então não é um conhecimento determinado, ou seja, é esse e acabou. Não. O historiador hoje ele deve procurar as vertentes, procurar as fontes, né? Não é as fontes, e criar versões. Dizer uma coisa, aquilo que ele defende que aconteceu, mas também abre porta para que outro historiador, né, ou outros historiadores venham estudar o mesmo assunto e tire suas próprias conclusões. A história, certo? A própria disciplina história, ou a ciência história, ela, assim como as outras, ó, bem aqui esse texto, a história, como todas as outras áreas do conhecimento, não está isolada, ela faz parte de um todo, conjunto, né? O objetivo é estudar o ser humano e sua vida ao longo do tempo, só que ela não está isolada. Ela faz parte de um grupo, ou seja, ela faz parte de um todo, cujo objetivo desse todo é estudar o ser humano ao longo do tempo. Entre essas ciências, nós temos a antropologia, a geografia, a sociologia, a economia, temos também a arqueologia. São ciências que estão, certo, interligadas com a história para determinar uma versão da realidade de uma determinada época. E aqui nós temos nossa atividade pequena, 5 questões. E diz assim: a primeira questão é: o que é história? A segunda, cite algumas fontes históricas materiais. 2 linhas. Na primeira questão são 3 linhas. É o base, mas se vocês forem copiando e já respondendo, né, vai depender da quantidade de linha que pega. A terceira questão, cite algumas fontes históricas e materiais. A quarta questão é: quais eram as fontes históricas usadas pelos pesquisadores no século XIX? E a quinta, cite outras áreas do conhecimento que ajudam na investigação do passado presente pelo historiador. Então essa é a nossa aula. Bons estudos, qualquer dúvida nós estamos aqui à disposição para esclarecimento.